Gênesis, capítulo 19, versículo de número 24. Gênesis, capítulo 19, versículo 24. Quem achou, diga glória a Deus. Glória a Deus. Quem achou? Glória a Deus. Então o Senhor fez chover enxofre e fogo do Senhor desde o céu sobre Sodoma e Gomorra. E derrubou aquelas cidades e toda aquela campina e todos os moradores daquela cidade e o que nascia da terra. E a mulher de Ló olhou para trás e ficou convertida numa estátua de sal. Somente até aí. Eu quero hoje, dentro desse texto, falar sobre quando vivemos com Deus em tempos difíceis. Ou seja, vivendo com Deus em tempos difíceis. A Bíblia hoje, nesse texto, apresenta dois personagens. Amém, igreja? Dois personagens. Aí se falou de Abraão e se falou de Ló. Para a gente ter uma visão ampla, né, dessa história, Abraão vem ser tio de Ló. E a Bíblia diz que Abraão é considerado pai na fé, pai das nações, o primeiro homem no Velho Testamento a ter um encontro com Deus. Amém? O homem que mais levantou altares no Velho Testamento foi o patriarca chamado Abraão. E a Bíblia diz que quando Deus se manifesta na vida de Abraão, ele vivia na idolatria junto com o seu pai. Eles construíam deuses, ídolos, e eles tinham uma cultura panteísta, adoravam outros deuses. Mas a Bíblia diz que apareceu Deus a Abraão. A partir do momento que Deus apareceu na vida de Abraão, Abraão deixou de seguir a religião do seu pai, os conselhos de idolatria do seu pai, e se tornou um homem que seguia o verdadeiro Deus. E o lindo dessa história é que Deus aparece na vida de Abraão e fala com ele: ei, Abraão, sai da tua terra, sai da tua parentela e sai da casa do teu pai. Sabe o que eu entendo já nesse versículo do capítulo 12 de Gênesis? É que quando Deus ele aparece nas nossas vidas, ou seja, quando Deus tem uma obra na vida de um homem e de uma mulher, ele vai ter a sua vida totalmente mudada. Deus vai mudar os lugares que você vai frequentar. Deus vai selecionar os amigos que vão andar com você. Deus vai selecionar, né, quem vai entrar na sua casa. Ou seja, Deus vai te dar uma agenda nova. Deus vai te dar uma rota nova. E o Senhor sai e vai para a terra que eu hei de te mostrar. Outra revelação que tem nesse versículo é que para Deus cumprir promessa na nossa vida, nós vamos ter que sair de determinados lugares. Sabe o que eu quero dizer? Que se Abraão não saísse lá de Ur dos Caldeus, a vida dele não ia ser impactada pelo poder de Deus. A vida dele não seria impactada pelo verdadeiro Deus. Quem te amaldiçoar, eu amaldiçoarei. Olha, eu vou fazer teu nome grande na terra. Outra coisa que eu entendo aqui, que quem exalta o homem e a mulher é Deus. Por isso que ninguém pode se vangloriar de nada. Eu orei, o paralítico andou. Eu orei, o cego enxergou. Eu orei, Deus batizou com o Espírito Santo. Eu cantei o hino, a igreja foi inflamada e Deus operou maravilha, porque toda a honra e toda a glória seja dada a Deus. Mas eu quero falar sobre essa cidade de Sodoma e Gomorra. A Bíblia diz que essa cidade de Sodoma e Gomorra, antes de se tornar no que se tornou, era uma cidade tão boa de se morar, que foi comparada como o jardim de Deus, de tão boa de habitar. Mas aí a Bíblia diz
que foi crescendo Sodoma, foi crescendo Gomorra, foi crescendo e crescendo, e cresceu também a iniquidade. O pecado cresceu, a iniquidade cresceu, matava-se pessoas como matava-se animal, havia perversidade, havia prostituição de homem com homem, mulher com mulher. Era uma cidade tão cheia de prostituição, segundo as Escrituras, que eles ensinavam até essas práticas para as crianças. O que esse Haddad, que disputou com o Bolsonaro e andou fazendo nas escolas, distribuindo aquele livro para ensinar o sexo, a prostituição para a criança, isso já acontecia, essa prática, lá em Sodoma e Gomorra. Já era uma coisa, isso aí já é uma coisa antiga. Então a coisa ficou de tal maneira, chegou a narina de Deus. Mas antes disso, era uma cidade boa de se viver. Aí a Bíblia diz que Abraão, por ter um encontro com Deus, Deus começou a abençoar tudo que Deus colocava as mãos. Deus começou a multiplicar o gado, começou a multiplicar os bois, ele começou a prosperar, apareceu um pastor para trabalhar com ele, para cuidar do rebanho, 1, 2, 3, cresceu. E ele ensinou também por vez o seu sobrinho também ser um administrador de pastores, cuidar dos pastores, cuidar do rebanho. A Bíblia diz, irmão, e ontem eu falei lá em Cordeiro, que quem não tem sabedoria, peça a Deus. Só que sabedoria é uma coisa, conhecimento é outra. Amém? São duas coisas distintas, totalmente diferentes uma da outra. Conhecimento você adquire lendo Bíblia, lendo livro, fazendo seminário, você adquire conhecimento. Agora, sabedoria, Deus nos dá para lidar com a nossa vida. Porque para viver nesse mundo que nós estamos, precisamos ter muita sabedoria. Sabedoria para viver em família, sabedoria para viver com os amigos, sabedoria para viver, irmão, com a vizinhança, sabedoria para administrar o nosso dinheiro, sabedoria para administrar a nossa vida aqui nesse mundo. O Senhor deu sabedoria para Abraão, e Abraão ensinou a Ló, e a Bíblia diz que Ló, o que, irmão? Que Ló também começou a crescer, começou também a ser abençoado. Mas houve um dado momento na história que os pastores de Ló brigaram com os pastores de Abraão. Havia contenda entre eles. Essa contenda poderia ser evitada, porque quando Deus mandou ele sair daquele lugar, ele não mandou levar certas pessoas. E às vezes a pessoa passa à frente de Deus, Às vezes Deus está falando, cuidado, não faça sociedade com fulano, não acontece. Lá na frente começa a confusão, começa a coisa dar errado. Sabe o que é isso? É porque não consultou a Deus, é porque não ouviu a voz de Deus. Quando ouvimos a voz de Deus, o Senhor opera maravilha nas nossas vidas. Amém? A Bíblia diz que José ouvia a voz de Deus. Quando ele esteve na casa de Potifar, Deus exaltou ele. Deus abençoou ele como empregado na casa de Potifar. Depois o negócio cresceu, tudo, botou ele no jardim, tudo dava certo. A ponto do inimigo se levantar contra ele, Como aquela mulher quis caluniar a José. Aí ele foi parar na prisão, ficou mais de 13 anos preso. Mas lá na prisão, Deus também abençoou. Ele interpretou o sonho do copeiro, do padeiro. Deus usou ele poderosamente. O que eu quero dizer com isso? Que quando a pessoa tem convicção que Deus é com ele, que Deus é na vida dele, onde essa pessoa estiver, ela vai ser canal de bênção. A qual cidade Deus te levar, você vai ser canal de bênção. A casa que você chegar, a bênção chega com você. Onde você colocar a planta do seu pé, o lugar é abençoado. E a Bíblia diz que quando começou essa contenda, o tio de Ló, Abraão, falou assim: Ló, vamos resolver isso? Não vai dar para a gente prosseguir com essa contenda, com essa confusão, irmãos? Porque aonde está contenda, confusão, não tem como Deus operar. Deus não opera no meio da contenda, Deus não opera no meio da divisão, Deus não opera na casa dividida, um quer uma coisa,
Um vai seguir para um lado e um vai seguir para o outro. Mas não tem como Deus operar em contenda e confusão. Hoje Deus está falando nesse lugar. Precisamos organizar a nossa vida em oração, na palavra, mas precisamos ter comunhão. A Bíblia diz lá em Hebreus: segui a paz com todo e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Mas ele fala 3 princípios: seguir a paz com todos, primeiro, e a santificação, segundo. Então precisamos ter comunhão, se santificar para ver a glória de Deus na nossa vida. Se não tiver comunhão, como é que Deus vai operar? Não é isso? E a Bíblia diz aqui que Abraão falou: se você quiser ir para a direita, eu vou para a esquerda. Se você for para a esquerda, eu vou para a direita. Não tem problema. O que Abraão quis dizer, irmão? Que ele acreditou na promessa que Deus fez com ele lá no capítulo 12, que ele ia ser um homem próspero, que ele ia ser um homem abençoado, que ele ia ser um homem canal de bênção para muitas multidões. Quando a pessoa tem convicção, irmão, que Deus é com ele, ele pode até ser preso aí na justiça dos homens por calúnia, alguma armação, lá na cadeia ele vai ganhar alma. Lá dentro do presídio, Deus vai fazer uma obra na vida dele. Lá dentro do presídio, o Senhor vai fazer, irmão, um mover muito grande na vida dele. Amém, igreja? Quantos estão entendendo essa palavra? Ele vai fazer um mover muito grande na vida desse homem que está na presença de Deus. Agora, tem que ter o quê? Convicção. Abraão tinha certeza que a promessa estava com ele, que a bênção estava com ele. O que faltou em Ló? Faltou, irmão, discernimento. Ele poderia falar: meu tio, o senhor é um homem que tem intimidade com Deus, o senhor é um homem que tem aliança com Deus. Qual é o conselho que o senhor me dá? Para que lugar eu posso ir, criar minha família, criar meu gado? Mas não. Abraão deu a ele o direito de escolha. E a Bíblia diz que ele foi precipitado. Ele olhou para as campinas do Jordão, Sodoma e Gomorra, e falou: eu vou para aquela cidade. A minha vitória está naquela cidade. Você sabia que é aí que muita gente se quebra? A pessoa às vezes: sabe por que eu não estou muito abençoado? Porque eu não fiz uma boa faculdade, eu não fiz uma pós-graduação, eu não tenho um anel, por isso que eu não sou abençoado. A pessoa quer achar uma desculpa para a situação a qual ele está enfrentando. Ele diz: se eu morasse na Barra da Tijuca, eu era um homem abençoado. Se eu morasse em Copacabana, eu era um homem abençoado. Se eu morasse no Lebrão, eu era um homem abençoado. Ei, a vitória não está no bairro tal, não está no diploma, não está no anel, não está na faculdade. A vitória está, irmão, em ouvir a voz de Deus, em conhecer o verdadeiro Deus. Quantas casas que eu entro em Cidade de Deus na Roça, é um lar simples, é uma casa simples, irmão, eu sinto uma presença de Deus naquele lugar. Oh, glória a Deus! Eu sinto a paz do Espírito Santo. Eu vejo a pessoa bem resolvida, se alegra, eu sou alegre, eu sinto a presença de Deus, eu sei que Deus está comigo, eu sei que Deus ouve a minha oração, eu sei que Deus batalha por mim, eu sei que Deus peleja por mim. Nessa noite, o que está faltando para muita gente não é faculdade, não é morar em bairro nobre, não é ter um carro zero, não é ser amigo do prefeito, ser amigo do governador. O que está faltando é ter certeza que Deus, o Deus vivo, o verdadeiro Deus, está na sua vida. Porque quando Deus está nas nossas vidas, irmão, pode vir o vento, nós vamos vencer. Pode vir o mar, nós vamos vencer. Pode vir a fornalha, nós vamos vencer. Pode vir a cova do leão, nós vamos vencer. Pode vir um exército do inimigo, mas nós vamos vencer. Porque agindo Deus, quem impedirá? A Bíblia diz que ele toma a decisão e vai para aquela cidade. E depois daquela cidade se torna Sodoma e Gomorra,
um lugar difícil de habitar, um lugar difícil de morar, um lugar cheio de assassino, um lugar norteado de prostituição, norteado, amém, de homossexuais. O negócio era sério ali. Sabe por quê, irmão? Porque ele não tinha direção. Uma coisa é uma pessoa que tem direção de Deus, outra coisa é uma pessoa que não tem direção de Deus. Como o cego vai poder guiar outro cego? Ambos cairão no mesmo buraco, no mesmo abismo, e ele foi parar naquela cidade. Aí eu digo para você nessa noite, quantos crentes com a síndrome de Ló, amém? Quantos crentes com a síndrome de Ló, amém? Crentes precipitados, tomando muitas decisões sem consultar a Deus. Sabe o que Deus está falando? É tempo de parar, é tempo de buscar o Senhor, é tempo de entrar em oração. E você sabia que tem crente que está dentro da igreja, ele ouve uma pregação dessa, ele fala, isso, a pregação é para fulano, e essa pregação é para cicrano. Se fosse para cicrano, se fosse para fulano, fulano e cicrano estaria aqui. Essa mensagem, irmão, é para quem Deus trouxe para ouvir a sua palavra. Não existe isso. Essa mensagem que o pastor está pregando é para fulano, é para cicrano. Isso não existe. Isso é antibíblico. Se você está aqui, se eu estou aqui, Deus está falando conosco. Deus está nos dando um alerta, Deus está abrindo o nosso entendimento, Deus quer largar a nossa visão, Deus não quer que nós andamos em círculo, Deus não quer que tropeçamos, Deus não quer que caímos em abismo. E a Bíblia diz que Ló é tido na história como um crente precipitado, um crente que anda pela visão dos seus olhos, um crente que anda pela aparência. A Bíblia diz lá em 1 Samuel, no capítulo 16, que quando o profeta, aleluia, Samuel veio, o Senhor fala, ei Samuel, enche, aleluia, esse chifre de azeite e vai lá para a casa de Jessé, porque lá eu tenho um profeta, lá eu tenho um que vai ser rei de Israel no lugar de Saul, lá eu já tenho um rei. Sabe o que eu quero dizer? Às vezes você não sabe, mas Deus já tem alguém na sua família que vai ser um pregador, Deus já tem alguém na sua família que vai ser cantor, tem alguém que já tem na sua casa que vai ser um profeta, vai ser um homem de libertação, vai ser um homem de oração, vai ser uma mulher de Deus, vai ser uma missionária, vai ser alguém, você e eu não sabemos, mas Deus sabe de todas as coisas. A Bíblia diz que o profeta Samuel vai lá para a casa de Jessé, e ele fala, onde são seus filhos? E aí chama Abinadab, chama Samar, chama todos os filhos de Jessé, e eles vêm na presença de quem? Na presença do profeta. E o profeta, como vê, irmão, Abinadab, a sua altura, ele acha o quê? Está diante de mim o rei de Israel. Ei, Deus não vê como vê o homem, amém, igreja? Deus não vê como vê o homem. O Senhor fala assim, ei, Samuel, aleluia, para tu despertar na terra, é casa do Senhor, aleluia. Quem sabe você já dormiu muito hoje, aleluia, é tempo de tu despertar, aleluia. A Bíblia diz que quando vem aquele homem, poste atlético, amém, forte, belo, Abinadab, e o Senhor, a Bíblia diz que o profeta Samuel fala assim, olha, é esse aí que eu vou ungir, é esse aí que vai ser rei. Quase que ele fez de Goló, quase que ele se precipitou, mas o Senhor disse assim, ei Samuel, Deus não vê como vê o homem vê o que está diante dos seus olhos, mas eu atento para o coração. Tem muita gente, irmão, mostrando uma coisa que não é, tem cara de profeta, mas não é profeta, tem cara de crente, mas não é crente, se veste como crente, fala como crente, mas quem conhece o coração é o Senhor, que sonda corações e prova rins, é Ele que conhece, é Ele quem sabe quem somos nós na nossa casa, quem somos nós nos nossos lares, quem somos nós no oculto, quem somos nós longe dos holofotes, longe das filmagens, longe dos irmãos. Deus é que sabe. Deus é que sabe. Aleluia. E vem um por um e o Senhor reprova.
O Senhor reprovou todos, porque a obra de Deus não é feita com aparência. Aleluia, eu estou bonito, eu estou bonita, pode ser feio, pode ser caolha, pode ser perneta, pode ter deficiência física, pode ser branco, pode ser preto, pode ser pobre, pode ser rico. Quem escolhe é Deus. A lógica de Deus não é a lógica do homem, a visão de Deus não é a visão do homem. Ei, Deus pode te chamar hoje para um negócio sério, Deus pode te chamar hoje para uma responsabilidade, Deus pode te chamar hoje para uma obra tremenda. Tem crente que só funciona no microfone, fora do microfone ele é uma água, fora do microfone as coisas não acontecem. O Senhor quer dizer, não sejamos movidos por guitarra, por som, nós somos movidos pelo Espírito Santo de Deus. E a Bíblia diz que o profeta falou, acabaram os seus filhos, Jessé. Ele tem um lá no campo, mas não sei se esse vai servir não. Sabe por quê, irmão? O pai fez acepção de pessoa, achou que Davi não tinha cara de rei, não tinha jeito de rei, não tinha porte de rei. Só que Deus não está atrás de voz boa, voz perito, estrutura, elegância. Deus sonda os corações. A Bíblia diz que Deus buscou Davi lá de trás das malhadas, lá do curral das ovelhas. Ele veio fedendo a ovelha, ele veio sujo, suado, mas o Senhor falou, é este que vai ser rei de Israel, unge ele, porque ele, eu vou fazer a história acontecer através dele, eu vou vencer muitas batalhas através dele, eu vou trazer muitas glórias para Israel através dele, eu vou ganhar as nações através dele. Ei, querido, se você é um eleito de Deus, se você é escolhido de Deus, glorifica o nome do Senhor, exalta o nome do Senhor. Quem te escolheu foi Deus, não foi a Assembleia de Deus, não foi a convenção geral, não foi a Comadesc, não foi a Sebasquel, não foi a OPEI. Quem te escolheu foi o Espírito de Deus. Se Deus te escolheu, você vai vencer nessa batalha, você vai vencer nessa crise, você vai vencer esse vento, porque Deus é contigo em todas as pelejas. Calabachore mandarai, calabão de coremandarabachuri candarai, remandarabodore querelevas, o remandaraço e remandaraçai. Oh, glória a Deus, aleluia. A Bíblia diz, meus amados, aleluia, que Ló se precipitou e foi parar em Sodoma. Aleluia, quantos crentes nessa geração, nesses últimos dias, Deus está falando para mim também, para você, não seja precipitado, crente, pare, ore, consulte a Deus. Se Deus quer que você vá àquela cidade, se Deus quer que você faça negócio com fulano, se Deus quer que você faça sociedade com outro, se Deus quer que você ande, rebandarabachai com outro, Deus te quer sozinho, é Ele que limpa teu caminho, é Ele que não deixa o qualquer andar contigo, porque Deus vai te usar como vaso na terra. Canabaçu levantará, arabandou comandará saio, e comandará suíte rebassaio. Eu não preciso de multidão para me alegrar, eu não preciso de casa cheia, eu tenho certeza que Deus me trouxe para esse lugar. É Ele que vai trazer alma, é Ele que vai libertar, é Ele que vai batizar com o Espírito Santo, é Ele que vai fazer grandes obras. Aleluia, glória a Deus. A Bíblia diz, irmão, aleluia, não te apresse com teu pé em fugir da presença de Deus, em sair da presença de Deus. Aí nós encontramos outro personagem na Bíblia, encontramos Jonas, aleluia, que Deus chama ele para ser porta-voz, para ser profeta de Deus, sabe aonde? Aleluia, lá em Nínive. Mas a Bíblia diz, alabandoro comandará saio. A Bíblia diz, aleluia, a Bíblia diz que ele, glória a Deus, a Bíblia diz que ele se levantou, não para fazer conforme a vontade do Senhor, ele se levantou para fugir diante da face de Deus. Amém, igreja? Aleluia. Pode deixar, irmão, tem garrafa aí, ele tem garrafa aí. Amém, igreja? A Bíblia diz, irmão,
que Jonas se levanta não para fazer a vontade de Deus, mas ele se levanta para fugir dos propósitos de Deus. E quando alguém pensa que pode fugir de Deus, irmão, só tem uma coisa: atrai tempestade e muita luta para a sua vida. Aí você encontra crente dando cabeçada por aí, crente que está se sentindo incompleto, está um vazio na sua alma, está sentindo a falta de alguma coisa. Sabe por quê, irmão? Que tem gente que quer ficar até numa catedral enorme para dizer para todo mundo assim: eu sou da catedral, eu sou lá da catedral da Assembleia de Deus, eu sou lá da matriz tal. Irmão, mas ele não consultou a Deus se Deus queria ele lá. Aí daqui a pouco ele se sente incompleto, se sente vazio, se sente depressivo, se sente desmotivado, se sente sem força para caminhar, se sente sem força para orar, sem força para ler a palavra. Sabe por quê? Porque você só vai sentir o gozo de Deus completo na tua vida quando você estiver no lugar que Deus te colocou. Quando Deus te coloca no lugar, as coisas fluem, as coisas acontecem, o milagre acontece, Deus opera a maravilha. A Bíblia diz que ele foge. Deus podia impedir Jonas, mas Deus deu livre-arbítrio ao homem. Deus deixa ele quebrar a cara, porque todo precipitado ele tem que passar por um vento, porque lá naquele vento ele vai falar assim: eu fiz isso, era para fazer, eu tomei essa decisão, não era para tomar, eu vou voltar lá e vou começar tudo de novo. Ainda bem que uns, né, irmão, tem essa humildade, essa sensibilidade de querer começar tudo de novo. Ele vai para aquela embarcação, aí a Bíblia diz que levanta uma grande tempestade. Quem sabe Deus não está falando nessa tempestade? Quem sabe essa tempestade Deus está querendo falar algo, hein? Quem sabe nessa tempestade Deus está querendo revelar algo, mostrar algo, porque na tempestade é que o crente busca Deus, ora mais, se dedica mais ao Senhor. Aí a Bíblia diz: começa aquele vento, ninguém sabe porquê, tiram sorte, cai sobre Jonas. E Jonas fala: me lança ao mar que tudo isso vai acabar. É por causa de mim que veio essa tempestade. Um gesto nobre, um gesto louvável diante de Deus. A pessoa que se assume e não bota a culpa em ninguém. Por que você está vazio? Por causa do meu pastor, por causa da minha igreja, por causa... Não, irmão, cada um vai dar conta de si. Amém? Ninguém vai orar por você, ninguém vai buscar por você, ninguém vai ler por você. Cada um tem que fazer a sua parte, a salvação individual. Ele vai, reconhece, e quando ele é jogado no mar, ele é engolido por um peixe. Aí você pega o quê? Jonas orando dentro do ventre do peixe. Irmãos, quantas das vezes o crente está no ventre do peixe e não sabe? Amém? Como é que é o ventre de um peixe? Amém? Você está numa tempestade, você está no mar bravio, você está numa noite, amém? A batalha é travada, é a luta de todo lado. Essa hora é a hora de fazer como Jonas. A Bíblia diz que Jonas orou lá do profundo do mar, lá do ventre do peixe, e Deus ouviu a oração de Jonas. O bonito desse texto é que Deus, irmão, Ele está torcendo para mim você orar. Ele está: ora, meu filho, que eu quero te atender. Ora, meu filho, eu ainda te acordo na madrugada, você vai no banheiro, volta para a cama e não ora. Você sente vontade até de urinar, você vai no banheiro, faz a sua necessidade, até pensa: eu podia orar. Daqui a pouco você entra para a coberta e ora. Aí você acorda com a consciência pesada: poxa, acordei, eu não orei. Aí você vai ver alguém pregando sua oração na madrugada, aí você lembra que Deus criou uma situação, um tiroteio, um barulho, né? Uma vontade, amém, no seu organismo, de liberar o líquido. Aí você não ora, eu não oro. Deus está nos chamando para orar. Não deixe o peixe te engolir para você orar. Não deixe o peixe te engolir para você orar.
Não deixa a gente ser engolido pela tribulação, ser engolido pela luta, pelo vento contrário. Amém? Porque vai ser mais difícil. Deus vai ouvir, vai. Deus vai atender, vai. Mas só que vai ser mais doloroso, vai ser mais sofrido. Deus ouve Jonas e leva ele para Nínive. Ou seja, Deus não está aqui para fazer a nossa vontade. Amém? Deus está aqui para fazer conforme Ele quer. Ele é oleiro, Ele opera como quer, Ele trabalha como quer. E se Deus está te chamando, está me chamando numa intimidade, nos está chamando numa responsabilidade, Ele quer que a gente se alimente na palavra, ora, se santifica, vigia, suporta um ou outra fraqueza, mas não deixe para buscar a Deus amanhã. Fique quieto, mantenha firme a sua postura diante de Deus. Porque o diabo não tem medo de quem canta bonito, prega bonito, fala em línguas, amém, aleluia, de quem é famoso ou não é famoso. Ele começa a ficar preocupado quando ele vê o crente orando todo dia como orou Daniel. Ele fala, ele está orando muito, eu preciso abalar ele, eu preciso abalar ela, eu preciso trazer coisas que venham apagar esse fogo de oração, esse fervor de oração, essa vontade de orar. Eu quero te dizer essa noite, em nome de Jesus Cristo, não deixe o diabo te desanimar, te prostrar, não deixe o diabo colocar frieza na sua vida espiritual. A Bíblia diz que Ló não orou, não consultou a Deus, ficou lá em Sodoma e Gomorra. Agora queriam prostituir com as suas filhas, queriam acabar com as suas filhas. Eu quero dizer uma coisa nessa noite, irmão, ninguém vai destruir a tua família, sabe por quê? Porque Deus é contigo nessa peleja. Mas para Deus ser comigo e contigo, precisamos o que, igreja? Primeiro, consultar a Deus. Segundo, obedecer a voz de Deus. Porque Deus nunca vai dar uma missão fácil, mas Ele vai nos capacitar para essa missão. Amém? Deus vai nos capacitar para essa missão. A culpa da cidade está assim, não é do governador do Rio de Janeiro, não é do prefeito Marcelo Crivella,